Uma pergunta que me fizeram uma vez num vídeo, e aí eu respondi para a pessoa naquele vídeo, mas talvez muitas pessoas ficam em dúvida com relação ao preço médio, porque muitas vezes fala assim, quando o preço cai, é legal você comprar mais ações, porque aí você diminui, você baixa o seu preço médio. Então ele está perguntando aqui, eu queria saber de você, Danilo, o ideal é ter um preço médio mais alto ou mais baixo para efeito de lucros? Bom, para efeito de ganhos, acho que o melhor é você ter o preço médio mais baixo. Só que para fins de imposto de renda, é melhor você ter o preço médio mais alto. Então, é uma pergunta um pouco complicada, né? Mas é a dúvida da pessoa que me mandou, É, Danilo. mas, bom, o que eu posso dizer? Se você está fazendo buy and hold, não importa muito. O seu preço médio ele tende a ficar muito abaixo do valor de mercado, porque com o passar dos anos as ações vão subindo. Então, quando você vender, você vai ter que pagar imposto sobre o ganho de capital. Agora, se você estiver comprando ações e comprando e o seu preço médio ficar acima do preço de mercado, quer dizer que você está tendo prejuízo. Então, eu prefiro que o meu preço médio fique abaixo do valor de mercado. Então, que as ações se valorizem. Mesmo que eu venda e tenha que pagar imposto, eu acho que é melhor que a ação valorize na minha custódia, né? É isso que eu ia perguntar para você. O que é melhor? Vender com prejuízo e aí abater esse prejuízo de ganhos futuros ou vender com lucro e pagar imposto de renda sobre parte desse lucro? Eu prefiro pagar imposto sempre, né? Porque eu tô sempre ganhando. Mas o que acontece é que você vai ter várias ações, né? Então, algumas vão estar com lucro, outras vão estar com prejuízo. Então, o importante é você fazer a gestão do seu patrimônio e no momento que você realizar uma venda de ações com lucro, você pode também vender um pouco de ações com prejuízo e fazer o abatimento. Isso. Então, você elimina a necessidade de pagar imposto de renda. É que também, às vezes, tem ações que você está com prejuízo e pode ser que vai cair mais. Então, para não cair mais e você perder mais, às vezes compensa vender com um pouco de prejuízo para você se livrar daquela ação e aquele dinheiro você usa para comprar uma outra ação que vai valorizar. Então, tem essa estratégia também, né? Sim, tem várias estratégias com prejuízo. Teve até um cliente que me perguntou hoje, foi uma pergunta interessante, que é algo que as pessoas fazem. Ele tem ações de uma empresa e o preço médio dessa empresa na custódia dele está em R$ 30, por exemplo. E hoje a ação está custando 25. Então, o que ele quer fazer? Ele quer continuar tendo essa ação, mas ele quer ter um saldo de prejuízo acumulado. Então, ele vai vender a ação, ele vendeu a ação hoje a 25, então ele teve um prejuízo de R$ 5 por ação, e amanhã ele vai pegar o dinheiro e vai recomprar a mesma quantidade de ações que ele vendeu hoje, e ele está fazendo isso porque ele quer deixar o prejuízo registrado, o prejuízo fiscal, para ele poder abater depois, seja nessa ação, se ela valorizar de novo, ou em alguma outra ação que ele tem. E ele Agora, essa pode estratégia tem recomprar, riscos. ele pode Porque se recomprar até um ele... pouquinho mais barato do que ele vendeu hoje, né? Isso, se continuar caindo, ele pode, mas é o que a gente estava conversando. Essa estratégia tem risco, porque ele pode vender hoje, vendeu a 25, aí acorda amanhã e a ação está valendo 27. Então, com o dinheiro da venda, ele já não vai conseguir comprar o mesmo número de ações. Então, são estratégias complicadas. Às vezes pode dar certo, às vezes pode dar errado. Pode Então, ser que tem que sim, tomar pode muito ser que não. cuidado na hora que vai fazer alguma coisa assim, porque as estratégias têm risco. Então, às vezes você vai fazer uma movimentação, você pode terminar pior do que do jeito que você estava antes. Mas é uma coisa que ele quis fazer e eu dei orientação sobre imposto de renda, mas é um Isso, risco que ele escolheu correr. a gente não pode falar para a pessoa se ela compra ou vende. A gente só pode falar que se vender com prejuízo, pode abater esse prejuízo de ganhos Isso. futuros. E se vender com E lucro e não tendo prejuízo para abater, tem que apurar o imposto de renda, calcular os 15%, né, se for o swing, ou 20% se for day trade, e gerar DARF para pagar no mês seguinte. Né?
E é bom ressaltar que isso ele vai ter um prejuízo em swing trade, porque ele vai vender hoje, quer dizer, ele já vendeu, né? Agora já é de noite. Ele vendeu hoje e vai recomprar amanhã. Isso. Então, às vezes as pessoas confundem também, porque eu vou vender e vou recomprar e vai mudar o preço médio. Mas se você fizer isso no mesmo dia, Esse assunto de vender e então, comprar de novo no mesmo dia, você tem uma ação na carteira, mas você vende, no mesmo dia você compra de novo, você não vendeu aquela ação, ela continua com o preço antigo. Agora, se você compra e vende a mesma quantidade no mesmo dia, então é um day trade fechado e não altera o que está antes. Né? E às vezes a pessoa faz esse day trade sem saber que é day trade. Então, sempre que você vender e comprar novamente, não importa a ordem, se comprar novamente no mesmo dia, vai ser day trade.